Design Thinking. O Design Thinking é um conceito que surgiu dentro do design, mas você sabia que ele pode ser usado em qualquer área? Na realidade, ele é uma forma de pensar que te ajuda a resolver diversos problemas de todos os tipos. Muitas empresas investem em design como, por exemplo, a Apple, a Nike, adotaram o Design Thinking e têm tido resultados surpreendentes nos últimos 10 anos que despertou o interesse de vários profissionais de diversos nichos que buscam aprender mais sobre o assunto e aplicá-los nas suas empresas. Mas o que é exatamente o Design Thinking? O Design Thinking é uma forma de pensar que surgiu na área do design. Hoje é procurado por diversos profissionais que unem a acessibilidade do design a métodos para atender às necessidades das pessoas. E o que é possível realizar tecnologicamente é uma forma de combinação mindset com plano de ação. Benefícios da aplicação do Design Thinking. São muitos os benefícios, como a possibilidade de transformar a forma com que as organizações desenvolvem produtos, serviços, processos e estratégias. E, além disso, permitem que as pessoas que não são designers usem ferramentas criativas para resolver problemas, identificar as melhores opções e tornar as experiências mais eficazes. É uma junção entre o pensamento comparativo e o pensamento criativo. Etapas do design thinking. A primeira etapa do design thinking é definição, imersão. A primeira etapa dessa abordagem é considerada a fase de entendimento e compreensão de todos os elementos de um problema. Isso envolve o problema em si, o público e as soluções já disponíveis e a sua empresa. Pense nessas seguintes perguntas. O que você, no caso o seu time, sabe sobre o problema? O que vocês levarão em consideração que ninguém mais pensou? Como você deseja fazer a diferença na vida de quem vai usar a solução? Qual o valor que irá guiar sua busca pela solução do problema? O ponto de partida para essa imersão são pesquisas e levantamentos de dados básicos sobre o tema envolvido. Não fique somente na sua experiência, mas foque na sua visão específica sobre como lidar com as pessoas, passando sobre o brainstorming com a mentalidade de criar o maior número de opções diversificadas possíveis. Saia do óbvio. Busque ideias inovadoras. Aproveite para colher opiniões das pessoas no seu time, contabilizando diversas ideias e unindo criatividade, buscando soluções até mesmo em áreas inesperadas e não relacionadas ao problema. É importante também buscar volume e diversidade de opções, mas principalmente tenha clareza da diferença entre o momento de criação e o de avaliação das ideias. É na etapa de análise e síntese que acontece o planejamento das ações que precisam ser realizadas para que, ao final do projeto, a abordagem de Design Thinking tenha um resultado eficiente. Observe os usuários e seus comportamentos no contexto de suas vidas e interaja com eles. Usando entrevistas, faça uma imersão dos hábitos dos seus usuários para entender suas experiências. Ouça atentamente e não julgue, somente observe e interaja sem influenciar as ações, circunstâncias, decisões e problemas deles. Questione tudo, especialmente as coisas que você acredita que já entende. Faça perguntas sobre como o usuário entende o mundo. Seja curioso, pergunte o porquê. Encontre padrões de comportamento e sentimento. Procure temas interessantes que surgem em conversas com usuários e pergunte o que, como, porquê. Essas são perguntas que irão ajudar você a atingir níveis mais profundos da observação. Monte um quadro e procure anotar os detalhes. Anote o que está sendo feito em detalhes, mas sem analisar ainda. Dê atenção especial a como a ação está sendo realizada, que
Que emoções estão sendo trazidas? Não economize adjetivos aqui. Você terá teorias para testar com usuários. É possível também fazer um mapa de empatia, já que ele sintetiza suas informações de forma objetiva. Para isso, crie um quadro e anote as seguintes informações sobre usuários. Quais são as citações, palavras importantes que usuários usam? Que ações e comportamentos você notou? O que o usuário poderia estar pensando e o que isso diz sobre sua forma de ver o mundo? Que emoções o usuário poderia estar sentindo? Identifique atividades e desejos em que o seu usuário precisa de ajuda. Anote tensões e contradições e surpresas que surgirem. Isso ajudará a ter ideias. Lembre-se que pensamentos e sentimentos não podem ser observados diretamente, então é necessário prestar atenção aos detalhes e pistas. Etapa número 3. Visualização. Ideação. É considerada a fase do brainstorming após o entendimento do problema, da análise das possibilidades, das características, da realização da síntese de tudo que foi coletado. É hora de coletar ideias para desenvolver uma solução realmente eficiente para o público específico. A etapa de ideação deve servir para todos os envolvidos nos projetos possam sugerir propostas de intervenção. Selecione as ideias obtidas no brainstorming com cuidado. Não reduza a variedade muito depressa. Procure manter a diversidade para não cair em uma zona de conforto e também não descarte imediatamente uma ideia que parece impossível de realizar. Ainda pode haver um aspecto dela a ser aproveitado. Para a seleção das ideias, você pode usar ferramentas como a rotação em post-it. Cada membro da equipe, por exemplo, votar em 3 ideias, e isso é ótimo, pois dá voz a todos os grupos, mas é dividido em 4 categorias. Por exemplo, escolha uma ideia para se encaixar em cada uma dessas categorias. A escolha racional, a escolha mais provável de agradar, a mais oposta. E escolhe uma ideia que leve para cada um dos tipos de protótipo. Digital, físico e, enfim, uma experiência de vantagem que você consiga preservar o potencial de inovação. Etapa número 4, protótipo, prototipagem e teste. Depois de passar pelas 3 primeiras etapas, chega a etapa em que as ideias se transformam em soluções reais para o problema apresentado. O resultado desse processo deve ser algo coerente com todos os aprendizados do passado dos passos anteriores e deve apresentar uma oportunidade de negócio para a empresa. O protótipo é quando você irá tirar as ideias da mente, colocar no mundo físico. Isso pode ser feito por diversas formas: pela parede de post-it, atividade de atuação, um espaço físico, um objeto, uma interface. Nas explorações iniciais, mantenha os protótipos simples e rápidos de aplicar para aprender com os erros e fazer melhorias. Protótipos costumam ser bem-sucedidos se algumas pessoas interagirem com eles. São uma excelente forma de testar a funcionalidade e entender melhor o usuário e testar as soluções também, além, claro, de inspirar novas ideias. Protótipo é onde você aprende muito sobre a solução em que você está trabalhando. Ele permite que você fale rapidamente e com baixos custos, assim você pode testar mais ideias. Não é recomendado que você se apegue emocionalmente ao seu protótipo, pois durante o processo de design thinking, outras opções melhores podem acabar surgindo. Para não correr o risco de ficar preso à sua primeira ideia por vaidade, mantenha o seu usuário e não você em mente durante a criação do protótipo. Faça o que for melhor para ele. Tenha sempre a clareza de qual pergunta o protótipo precisa responder e que aspecto está sendo avaliado. Etapa número 5. Testes e melhorias. Implementação. Após o momento de prototipagem, você terá os dados sobre a performance da solução e informações sobre os ajustes necessários. Depois de realizar as alterações necessárias, é hora de implementar o que já foi planejado e colocado no mercado.
Não deixe de testar suas ideias com uma parcela de usuários. Você recebe o feedback mais preciso e aumenta a empatia. Você pode testar o protótipo. Verifique a funcionalidade do seu protótipo. O cenário em que o teste está sendo realizado e o local que está sendo influenciado no teste? Como você interage com o usuário durante o teste? Não dê informações demais para não interferir na naturalidade do usuário e como você observa, captura e analisa o feedback se não houveram pessoas suficientes para somente observar enquanto o teste é realizado. Grave para analisar posteriormente e para usar o Design Thinking no seu dia a dia. Tenha em mente essas 3 dicas. A primeira, caminhe com o problema. Mudar de ambiente e se exercitar ajuda a terminar das perspectivas. A segunda dica é, faça anotações. Você nunca sabe quando terá ideias boas, mas com certeza irá esquecê-las se não anotar. E 3, desenhe. O recurso visual ajuda muito a entender melhor o desafio e a organizar as alternativas. Você irá perceber muito o quanto as suas ideias podem evoluir realmente com a aplicação do Design Thinking. O diferencial e as vantagens do Design Thinking. O primeiro grande benefício desta abordagem é o seu custo. A implementação quase não gera despesas, enquanto as suas vantagens competitivas é enorme e o potencial de retorno é ainda maior. O segundo ponto é que este pode ser o grande diferencial que a sua empresa precisa para conseguir se destacar entre os concorrentes. O pensamento criativo pode ajudar a sua empresa a conquistar uma maior fatia do mercado e potencializar ainda mais os seus lucros. Por ser um processo que envolve diversos colaboradores e o seu ponto de vista, o Design Thinking vai agregar valores em todas as áreas da empresa. O resultado disso são colaboradores se sentindo motivados e valorizados pela empresa. E isso, para a empresa, este sentimento de valorização e motivação dos funcionários é excelente, pois contribui para o aumento de produtividade da equipe. E mais do que valorizados, os colaboradores vão se sentir parte de um grande time, estimulando o sentimento de empatia e colaboração entre os membros. O maior diferencial do Design Thinking é a sua eficiência para encontrar soluções para as questões mais importantes da empresa, o que é fundamental para o seu desenvolvimento e excelência ao longo prazo. Algumas empresas que adotaram o Design Thinking e começaram a colher seus frutos muito antes de todo o mercado ter conhecimento dos benefícios dessa abordagem. A Natura utilizou o Design Thinking na prática de desenvolver novas soluções e produtos e serviços. A marca buscava adotar uma abordagem leve e divertida para fortalecer o relacionamento com o público jovem, e todo o processo foi elaborado tendo como foco as necessidades e a experiência dos consumidores. A Netflix entende que o comportamento dos assinantes evolui com o passar do tempo, e para oferecer as melhores soluções possíveis, precisa entender os hábitos e padrões de consumo de seus consumidores. A Havaianas, a marca passou por um processo para identificar as oportunidades de mercado, chegando à conclusão de que incluir esses outros produtos em sua loja poderia ser um benefício para suas operações. O segredo dessa abordagem é fazer as perguntas certas e realizar as ações que atendam às necessidades e desejos do seu consumidor. O sucesso do Design Thinking está na sua capacidade de transformar um aspecto da vida do usuário final. Não é à toa que essa metodologia é utilizada no Vale do Silício, assim como as outras metodologias ágeis que melhoram e simplificam diversos processos da empresa. A Apple, marca milionária, é uma das mais valorizadas atualmente. É uma das grandes incentivadoras da abordagem e a utilizam para obter sucesso em seus produtos há muitos anos. Conclusão. Adotar o Design Thinking como abordagem em sua empresa é uma ação que pode fazer a diferença no futuro do seu negócio. A partir dele, é possível encontrar soluções criativas, eficientes e baratas para diversos problemas.
desde assuntos internos até o lançamento de novos produtos e serviços. Como pode ser observado, esta é uma ferramenta de inovação na solução de problemas, uma poderosa estratégia de gestão criada a partir das salas de reunião de agências de publicidade no intuito de promover uma experiência mais completa para as pessoas, seja de ordem emocional, estética ou cognitiva. Sua perspectiva pragmática e humana para o processo criativo da esfera puramente artística e o leva para um cenário funcional, o que torna possível aplicá-la em diversas áreas corporativas, com resultados muito mais sólidos e assertivos. Afinal, o objetivo máximo de uma empresa é alcançar o coração do cliente da forma mais profunda possível.